Gravou. Começa a gravar, Você já começou? Já. Não, começa de novo. Não tem problema. São erros de gravação. E fica legal depois lá. Então tá, pessoal. Bom dia novamente, tá? Hoje eu vou recapitular um pouquinho sobre a parte de cinemática, parte 1. Né? Então eu vou falar novamente sobre o movimento uniforme. Vou colocar alguns exemplos sobre os encontros de automóveis, tá? De móveis, né? E também vou falar sobre o movimento uniformemente variado. Bom, então, quando a gente falou sobre movimento uniforme, qual era a principal característica do movimento uniforme? Quem lembra? Exatamente. O movimento uniforme eu tenho uma velocidade constante. Ou seja, a velocidade ela não se altera durante o percurso, certo? Bom, sendo assim, para movimento uniforme eu utilizava de duas fórmulas, tá? Que era a de velocidade média, que era a variação de espaço pela variação de tempo, né? Que era velocidade média igual a espaço final menos espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E aí eu tinha a equação horária dos espaços, que era espaço final igual a espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que, nesse caso, eu tenho duas letras, né, que na verdade serão substituídas por números, que não se alteram, que é o ponto de partida e é a velocidade, porque ela é constante. Qual é a diferença do movimento uniforme para o que nós dizemos movimento uniformemente variado? Aqui, né, é o mu, a vaquinha em mu. E aqui nós temos o movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é MUV. Qual é a principal característica do movimento uniformemente variado? Ó, se aqui eu tenho a velocidade constante e a aceleração ela é zero, então qual seria a característica do movimento uniformemente variado? A aceleração ela é constante. Aqui, ó, eu tenho uma aceleração constante, só que a velocidade ela não é igual a zero. A velocidade ela varia, tá? Senão eu não teria como alterar e ter uma aceleração constante, tá? A velocidade ela é diferente de zero. Diferente de zero, ou seja, ela vai sofrer variação. No movimento uniformemente variado, tem um pouquinho mais de fórmulas. Quando eu falo um pouquinho, é um pouquinho pocão, tá? Quais são elas? Eu tenho a fórmula da aceleração média, que seria a variação de velocidade dividido pela variação de tempo, ou a aceleração média é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Eu tenho o que eu chamo de equação horária dos espaços, que é a do solvetão. Aqui é a solvete, né? Aqui é a solvetão. Espaço final igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Nesse caso aqui, quais são
as letras, no caso, né, que serão os números, que não vão sofrer nenhum tipo de alteração. Vai ser o espaço inicial, que é o ponto de partida, a velocidade inicial, que é a velocidade com que o móvel ele inicia o movimento, e a aceleração, tá? Esses três valores nessa equação, elas não mudam, tá? Depois, eu tenho uma outra equação, que seria a equação horária da velocidade. Tá? Essa equação horária das velocidades, ela é do vovô AT. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Qual dessas letras também, né, serão substituídas por números, como sempre, que não sofrem nenhuma alteração? É a velocidade inicial, que é a velocidade com que se inicia o movimento, e a aceleração, ok? E eu tenho uma outra equação, porque vocês podem perceber que nessas três aqui eu utilizo o tempo, certo? Só que eu tenho alguns casos em que eu não tenho tempo, eu só tenho a distância que foi percorrida. Então eu posso utilizar uma equação que é chamada de equação de Torricelli. Eu não posso falar uma maneira fácil de vocês decorarem, porque está sendo gravado. Quando não estiver gravado, eu falo só para vocês, tá? Mas ela é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, que também pode ser substituída pelo d de distância, tá? Aqui, o que não vai variar? A velocidade inicial e a aceleração. O restante, tudo pode variar, pode ter valores diferentes, ok? Bom, dentro de movimento uniformemente variado, nós também podemos estudar queda livre, tá? Só antes de qualquer coisa, vocês querem tirar um print, querem copiar, que aí eu paro a gravação, porque como a gente tem duas